Durante a Segunda Guerra Mundial, um número incrível de armas foram produzidas às pressas a fim de estabelecer um poderio militar contra o inimigo. Desde o início da guerra em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia até o final em 1945, todos os países envolvidos na guerra trabalharam arduamente para desenvolver suas armas e todo tipo de aparato militar para travarem uma guerra como nenhuma outra. Se liga aí que hoje conheceremos alguns desses recursos que fizeram a total diferença no fronte de batalha. Aproveita esse tempinho aqui para se inscrever no canal e deixar um like no vídeo também, beleza? Se você já viu filmes ou até vídeos reais sobre a Segunda Guerra Mundial, é quase impossível não ter visto a clássica metralhadora MG-42 em ação. Ela se trata de uma das mais mortíferas armas de artilharia de todos os tempos. Sua alta cadência de tiros é tão grande que o seu som fazia qualquer inimigo próximo tremer de medo. O desenvolvimento da MG-42 começou em 1937, quando as Forças Armadas Alemãs viu a necessidade de substituir a sua irmã mais velha, a MG-34, que até então tinha sido um enorme sucesso, porém agora era necessário uma metralhadora mais versátil que atendesse às múltiplas demandas no campo de batalha. Após alguns erros e acertos, finalmente em 1942 foi apresentado o projeto final da MG-42. A arma estreou em maio de 1942 durante a campanha alemã no norte da África. Com seu sucesso, rapidamente mais unidades começaram a ser produzidas. Dotada de um enorme poder de fogo, a MG-42 tinha uma alta taxa de disparos que variavam de 1.200 a 1.500 balas por minuto. Por ser uma metralhadora de amplo uso, ela poderia mudar rapidamente o seu modo de operação de arma antiaérea para metralhadora de longo alcance, por exemplo. No entanto, eram necessários 6 homens para operar a MG-42, que pesava cerca de 11 quilos. Por causa do som único que a MG-42 tem, ela foi apelidada de a Serra Elétrica de Hitler. O M1 Garand foi um fuzil extremamente importante para os norte-americanos, já que toda a infantaria americana um dia já foi equipada com ele. Construído em 1935, esse era um fuzil do tipo semiautomático, concebido para uso exclusivo do exército e, apesar de simples, ele era confiável e bastante robusto. O Garand podia ser equipado como lança-granadas, baioneta e miras telescópicas, além, é claro, de suas versões modificadas, como um M1C de alta precisão. O M1 contava com um ótimo recuo e disparava de 40 a 50 tiros por minuto. Se comparado a outros fuzis, o Garand era muito mais rápido, o que o tornava muito poderoso. Foram produzidas mais de 5 milhões de unidades, armamento suficiente para todo o período em que a Segunda Guerra Mundial se estendeu. Ainda segundo o General Patton, essa teria sido a maior ferramenta de combate já desenhada. Ainda falando dos alemães na Segunda Guerra Mundial, outro feito um tanto assustador construído foi o Gustave, um enorme canhão que pesava incríveis 1.334 toneladas, com capacidade de atingir alvos a 37 quilômetros de distância. Para transportar esse gigante de um canto para outro, era necessário fazer uso de linhas ferroviárias especiais. A princípio, ele foi construído pelo Alto Comando Alemão para destruir uma enorme ilha de fortificações feitas pela França entre os anos de 1930 a 1936. Mas para os alemães, construir uma arma desse porte não seria nada fácil. Em 1937, o projeto final foi aprovado. Um canhão com 80 centímetros de calibre com capacidade para lançar projéteis de 7 toneladas estava prestes a ser construído. Mas o difícil trabalho de produzir um monstro desses levou anos e somente em 1941 ele estava pronto. Foram ao total produzidos 2 unidades. A primeira estreou no campo de batalha em 1942, no cerco a Sebastopol, e o segundo canhão, apelidado de Dora, foi levado a 30 quilômetros de Leningrado, onde faria seu primeiro ataque, mas não se sabe ao certo se ele chegou a disparar, pois teve que recuar por conta do avanço soviético.
O canhão ferroviário podia ainda lançar 2 tipos de projétil: granadas anticoncreto de 7 toneladas e granadas explosivas de quase 5 toneladas. Essa última podia chegar a 48 km de distância, viajando a 820 metros por segundo. Como se já não fosse o bastante, os alemães tinham planos para construir um canhão ainda mais poderoso de 210 mm que chegaria a disparar projéteis a 140 km de distância. Porém, como sabemos, isso nunca aconteceu. O avião caça Supermarine Spitfire foi, sem sombra de dúvida, a melhor arma de guerra construída pelos britânicos durante toda a Segunda Guerra. Sua história começa em 1931, quando a Força Aérea Real demonstra interesse em construir um caça supermoderno que pudesse chegar a 400 km por hora. O primeiro protótipo do Supermarine não pareceu agradar à Força Aérea e somente depois de muitas revisões a aeronave conseguiu ser aceita. Em 1936, após alguns ajustes finais, o caça monoplano equipado com 4 metralhadoras Vickers de 7.7 mm atingiu em um voo de testes a velocidade de 557 km por hora, o que agradou muito à Força Aérea. A pedido do Ministério do Ar foram produzidos inicialmente 310 aeronaves, mas devido a alguns atrasos, sua estreia no campo de batalha só ocorreu em meados de 1938. O principal papel dos Supermarines era combater os caças alemães que faziam escolta para os bombardeiros da Luftwaffe, o que, por sinal, conseguiram fazer muito bem. As asas em formato elíptica do Spitfire deram a ele um excelente desempenho em altas altitudes. Era inevitável que a longo prazo outras aeronaves ainda mais modernas viessem a surgir. Portanto, o grande sucesso do Spitfire se deu por causa de suas modificações. A RAF continuou modernizando os monoplanos em diversas variantes que foram equipados com motores Rolls-Royce Merlin até os Spitfires com motores Rolls-Royce Griffon, dando a essas aeronaves mais potência nos ares. Em 1944, um desses Supermarines, versão Mk-14, alcançou a velocidade de 715 km por hora. Entre os anos de 1938 até 1948, foram produzidas mais de 20 mil unidades de 24 modelos de aviões Spitfires. Um verdadeiro salto tecnológico. Os conflitos da Segunda Guerra Mundial nos mostraram, além do grande rastro de destruição deixado para trás, quão impressionante é o surgimento de novas armas e de todo o poderio bélico que é criado em uma guerra. Um legado tecnológico avassalador que só presenciamos em tempos difíceis. É isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, enfim. Quer sugerir um tema pra gente abordar aqui no canal? É só deixar tua sugestão aí embaixo nos comentários, tranquilo? Até mais!